estão adentrando. Se você puder convidar os amigos aí que você tem para estarmos juntos aqui nesta classe, nesta classe que vai ser uma bênção, irmãos. Vai ser uma bênção essa classe. Nós vamos falar sobre a bênção da casa, amém? A bênção de estarmos em casa. Eu vejo muita gente reclamando, né? Mas Deus está trazendo o homem novamente ao princípio, né? O homem para estar dentro da sua casa, amém? Está dentro do lugar mais precioso que existe, que é o aconchego da sua casa, da sua família. E eu queria compartilhar uma palavra com vocês, amém? Então, se você puder compartilhar com o irmão que você conhece, com pessoas essa palavra, nós vamos estar falando um pouquinho sobre a casa, amém? Tem gente que não aguenta mais ficar dentro de casa, né? Mas vamos ver o que Deus trata conosco nesta noite, amém? Nós estamos aí há mais de 20 dias, né, de quarentena, mas eu tenho certeza que Deus tem feito maravilhas no nosso meio, amém? Nossa irmã pastora, né, pastora Priscila está conosco, amém? Nossa irmã Marília, a irmã Rosilene, né, que sempre está aqui conosco, irmã Daniele, irmã Débora. Tem mais alguns irmãos entrando. Nós vamos estar dando início à nossa sala, amém? Glória a Deus pela vida de vocês, glória a Deus, amém? Compartilha aí, compartilha essa live, compartilha ela, amém? Para nós alcançar aí um número bom. Bom, vamos iniciar a nossa sala, amém? Nossa classe. Para nós iniciarmos, nós precisamos voltar lá no início, amém? Lá no início, onde tudo começou, amém? Onde Deus, Ele estabelece algo para o homem, amém? Então você que trouxe aí você que está com sua Bíblia, pegue a sua caneta, o seu papel para fazer algumas anotações, amém? Porque nós vamos começar já em instantes, vamos começar. Você então, vamos lá. Abra aí a palavra do Senhor. Vamos para Gênesis, amém? O princípio. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Vamos lá. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Amém? Quem puder colocar para a gente aí, amém? Gênesis capítulo 2, escrever aí para ficar no vídeo. Os irmãos que têm sempre colocado, eu louvo a Deus pela vida de vocês, que têm sempre aí assistido conosco. Se puder colocar aí Gênesis capítulo 2, versículo 7, amém? O nosso primeiro texto bíblico. Diz assim, ó, vamos lá, vamos embora, vamos começar, amém? Gênesis 2, versículo 7, amém? Diz assim: e formou o Senhor Jeová, amém? E formou o Senhor Jeová, Deus, o homem. Então, Deus forma o homem, né? Primeira coisa que nós precisamos perceber: Deus não cria o homem. Deus cria todas as coisas, mas o homem, Ele forma, amém? Então, Deus formou o homem do pó, amém? Então, Deus, Ele prepara o boneco, né? O pó, né? E aí Ele insufla, né? O fôlego de vida. Então a junção do pó e do fôlego de vida, ele se torna alma vivente, amém? Então é esse o texto. Então o Senhor Jeová, Deus, formou o homem do pó da terra, insuflou em suas narinas o fôlego. Então a pessoa só é alma vivente quando se tem a matéria e o fôlego de vida, amém? Aí ela se torna uma alma vivente. Então, um detalhe interessante também aqui, nesse início, que nós precisamos prestar atenção quando nós lemos, e às vezes nós cometemos alguns erros por não prestar atenção nesses detalhes, amém? Deus forma o homem fora do Éden,
amém? Fora do jardim. Então, Deus forma o homem. Aí no versículo 8, ele diz, olha só, e plantou o Senhor Deus um jardim, amém? Então Deus forma o homem se torna alma vivente. Então Deus viu que o homem era bom, então ele chegou à conclusão que o homem precisava de um lugar específico para estar, uma casa, um lugar santíssimo. E esse lugar que Deus estabeleceria para o homem seria o lugar santíssimo, seria o lugar de encontro entre ele, o homem e Deus. E é interessante também que hoje nós estamos tão preocupados, né, com os templos fechados, mas interessante notar que no Éden, lá no jardim, não era o homem que ia prestar culto a Deus, não era o homem que iria adorar a Deus, mas sim Deus que vinha até o Éden receber a adoração do homem. Então não se preocupe se os templos estão fechados, porque não é o templo que move a adoração. Deus, ele diz assim, lá em Marcos, né, capítulo 4, vai dizer que ele está à procura, né? João capítulo 4 vai dizer que ele está à procura dos verdadeiros adoradores, amém? Que adoram em espírito e em verdade. Então, o que move o trono de Deus, o que movimenta o trono de Deus, aleluia! Você já pode dar um glória a Deus aí, em nome de Jesus? Porque o que move o trono de Deus não são templos, não são belezas de templo, não são os templos mais enfeitados, as luzes, né? A cor do templo não é o que move o trono de Deus, é você adorar em espírito e em verdade. Então Deus, ele vem, não é você que sobe, é Deus que desce. É Deus que desce para receber a tua adoração, é Deus que desce, amém? Você pode dar um glória a Deus em nome de Jesus? Em nome de Jesus, é Deus que desce, Deus descia para receber a adoração do homem. Aleluia, isso é maravilhoso, porque não se preocupe se hoje não tem templo. É lógico que o templo é bom, porque nós estamos ali em comunhão, em unidade com o corpo de Cristo. Nós estamos abraçando nossos irmãos, abraçamos também nossos inimigos, porque dentro também tem aquelas pessoas que não gostam de nós, mas nós precisamos amar. Então nós temos que saber como viver com tudo isso. Mas mesmo assim, irmão, dentro do templo, dentro da reunião, da liturgia, né, de um culto, irmãos, é bom estarmos assim, mas é muito melhor quando nós sentimos a presença de Deus, mesmo fora de um templo, dentro da nossa casa. Então por isso que eu disse no começo, Deus está trazendo novamente essa experiência do homem, não ir levar, mas chamar Deus para vir dentro da tua casa. Será que você tem buscado deixar Deus entrar dentro da tua casa nesses dias? Será que você tem deixado Deus entrar dentro da tua casa? Tem muita gente que diz assim, ai pastor, mas e a ceia? Como é que eu faço para tomar? Irmãos, a primeira ceia que aconteceu na Bíblia foi dentro das casas. Lá no Egito, o povo estava dentro. Deus havia prometido que a morte passaria, né? O espírito da morte passaria, e eles tinham que o quê? Estar com o cordeiro, com o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Então o que faz a diferença é você estar com o cordeiro. Então se o cordeiro estiver dentro da tua casa, você está protegido, você está com Deus, e Deus, ele recebe a tua adoração, amém? Então nesse início, Deus forma o homem fora do Éden, amém? Fora do jardim. Então ele prepara uma casa para o homem, porque o homem precisava de um lugar. Irmão, o homem não tem que andar sem destino no mundo. O homem precisa ter uma casa, ele precisa ter uma mente, onde ele termina o seu dia de trabalho e fala, eu tenho uma casa para voltar. O grande problema é que as pessoas hoje, por tudo que está envolvendo, eu conheço pessoas que dizem assim, eu não tenho prazer nem de voltar para minha casa.
Eu não tenho prazer nem de pôr os pés, porque lá tem uma mulher que não me compreende, que tem os meus filhos que não me compreendem. Então ele reluta de voltar para sua casa, mas é isso que Satanás quer, tirar o homem de dentro da habitação dele. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Olha só, mas Deus não vai permitir que isso aconteça, porque a missão dele é tirar o homem de dentro da habitação dele, da casa, do prazer, do lugar santíssimo, porque a tua casa é um lugar santíssimo. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Sua casa é o melhor lugar que existe, porque quando você terminar o seu dia de trabalho, você vai dizer assim: eu tenho um lar, eu tenho aonde repousar minha cabeça, eu tenho aonde alguém que me compreenda, eu vou voltar, tem uma comida feita, tem alimento dentro da minha casa. Então Deus precisava colocar o homem em um lugar específico, um ambiente em que o homem iria dominar aquele lugar. Amém? Então olha só, versículo 8, amém? Quem puder colocar pra gente aí, Gênesis capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim. Então no meio do Éden, irmãos, no meio do Éden, Deus planta um jardim que seria o lugar da casa, da habitação do homem. Amém? Importante você entender isso também. Amém? Então, da banda do Oriente do Éden. Então, você perceba que na Bíblia, todo lugar santíssimo, depois nos tabernáculos, na tenda de Moisés também, no tabernáculo de Moisés, depois no templo de Salomão, você vai ver que a porta do templo sempre é voltada para o Oriente, aonde o sol nasce. Amém? Porque eles entendiam que o sol representava a justiça de Deus. Então, todo lugar santíssimo ele é voltado para o Oriente do Éden. Então, olha só, da banda do Oriente do Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. Amém? Então, Deus, dentro do ambiente de um Éden, a palavra Éden, ela não tem tradução para ela, né? Mas ela vem de uma ramificação chamada, ela quer dizer paraíso. E Adão também não há uma tradução para ela, mas há um significado de Adão, Adamar, Adã, que quer dizer avermelhado, né? Então existem essas características. Deus, dentro de um ambiente do Éden, ele monta um paraíso para o homem. Aleluia. Será que você, na tua casa, aí onde você está ouvindo essa palavra, você sente que a sua casa é um paraíso? Será que você sente que a sua casa é um lugar de delícias, onde Deus ele estabelece a sua vontade? Irmãos, isso é importante. Talvez você pense assim: mas a minha casa é tão simples, a minha casa falta ainda um reboque, a minha casa falta colocar piso, a minha casa não tem os móveis que eu quero. Mas o importante, irmãos, não é aquilo que está em volta. O importante é o conteúdo, é aquilo que espiritualmente habita dentro da tua casa. E quando você entra dentro da tua casa, você sente paz, é porque Deus reina lá. Deus, ele tem uma autoridade sobre a tua casa. Isso é importantíssimo. Irmão, isso aqui é violento, porque quando você entende que Deus estabeleceu um lugar de delícias, que é a sua casa, que é o seu ambiente, onde você tem um aconchego, irmãos, ninguém tira isso de você. Aleluia, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí, em nome de Jesus, irmão, dá um glória a Deus, aperta o coraçãozinho aí. Esse coraçãozinho eu sei que você está dando um glória a Deus, porque quando nós apertamos o coraçãozinho é porque o glória a Deus sai lá de dentro. Também eu sei que você está glorificando a Deus quando você aperta aí o coraçãozinho. Então, irmãos, vocês que estão aqui nesta noite, é importante nós estabelecermos esse princípio, que a nossa casa é o lugar de delícia, é o lugar que Deus estabeleceu para o homem, é o lugar que, irmãos,
é um lugar de prazer da família, do homem. Então Deus não ia dar qualquer lugar para o homem. Aleluia, irmãos. Isso é tremendo, irmãos, porque dentro desse jardim, irmãos, e o Éden, ele era quadrado, tá? Olha só. O Éden era quadrado, tá? Todo o lugar santíssimo de Deus era quadrado. Amém? Tinha suas metragens e era um cubo, ou seja, um quadrado. Amém? Então toda a casa, todo lugar onde Deus habitava era quadrada. E dentro desse lugar que Deus estabelece, que é o jardim, Deus ele estabelece algumas bênçãos para o homem. Primeira bênção, o conforto da decoração. Porque quando Deus coloca o homem no jardim, perceba, olha só, olha o que está no texto. E plantou o Senhor Deus um jardim. Então perceba que o homem não iria ter o trabalho de plantar, esperar crescer, esperar regar a terra, cultivar a terra, esperar as árvores dar o seu fruto. Não! Deus, quando entrega, irmãos, a bênção, aleluia, estou profetizando na tua vida já vou profetizar na tua vida, porque quando Deus entrega algo, Ele entrega, irmãos, perfeito, você não tem o trabalho de fazer nada, porque a bênção de Deus não acrescenta dores. Vou repetir, a bênção de Deus não acrescenta dores. O processo para alcançar a bênção, olha só o que eu estou falando, o processo para se alcançar a bênção te traz dores, mas a bênção, quando ela chega, ela não acrescentará dores na tua vida. Deus, quando Ele deu a terra, o jardim, Ele já deu tudo plantado, tudo com seus frutos. Ele só disse assim para o homem: olha, decora da forma que você quiser, porque já está tudo estabelecido. Eu quero profetizar sobre a tua bênção, sobre a sua vida, que a bênção que Deus está estabelecendo sobre a tua vida, você só vai ter o trabalho de, irmãos, de colocar o lacinho, sabe? De estabelecer a cor da tua casa, de estabelecer o jeito, porque Deus já vai dar tudo feito, tudo pronto na tua mão. Amém? Segunda bênção que o homem recebe ali, o prazer de desfrutar. Irmãos, essa bênção é importantíssima na nossa vida, porque muitos recebem a bênção, mas não desfrutam. E aonde está a bênção de Deus aí? Se ela não consegue, ou ele não consegue desfrutar, então não é bênção. Quando Deus dá a bênção, Ele vai dar o poder, o prazer de você desfrutar daquilo que Deus está te dando. Aleluia! Irmão, é muito forte isso aqui. Dá um glória a Deus, porque eu sinto a presença de Deus aqui, neste lugar, nesta mensagem. Estou sendo boca de Deus na sua vida. Porque às vezes nós recebemos algo e aquele algo só traz dor. Nós não conseguimos desfrutar daquilo que Deus está nos dando. Mas quando é de Deus, irmãos, Deus ele te dá pronto e diz assim: só desfruta, irmão, porque a luta foi grande, o processo foi doloroso, mas a minha bênção eu vou te dar o prazer de desfrutar daquilo que Deus estabelece na tua vida. Então, irmãos, e Salomão ele foi decisivo quando ele diz assim, ó, que muitos, e ele diz que as bênçãos, Eclesiastes capítulo 5, ele vai dizer que ele tinha que buscar, no final da vida dele, ele tinha que compreender que ele tinha que buscar as bênçãos que estavam acima do sol, porque as bênçãos que estavam abaixo do sol eram passageiras. Então, o que ele estava querendo dizer? Que ele tinha sabedoria, ele tinha poder, ele tinha dinheiro, mas não conseguia desfrutar daquilo que ele tinha. Perceba, irmãos, aquelas pessoas que têm dinheiro, irmãos, que se matam para conquistar algo. Olha só, elas não conseguem desfrutar do seu dinheiro, da sua casa e dos seus carros. Sabe por quê? Porque elas sempre querem mais, elas sempre querem conquistar mais. Agora, quem desfruta da bênção desses homens ricos, sabe quem é? É o motorista dele que dirige os carros zero, tá entendendo? São os empregados que comem as melhores misturas, porque ele nunca tem tempo de sentar na mesa com a sua família.
Irmãos, nem da esposa dele ele consegue desfrutar, porque ele não tem tempo. Irmãos, isso é importantíssimo. Por quê? Porque quando Deus estabelece algo na nossa vida, na vida do homem, na nossa vida, Ele nos dá esse prazer de desfrutar da nossa bênção. Irmão, não se preocupe que quando a bênção de Deus chegar, Ele vai te dar, Ele vai te deixar desfrutar daquilo que Ele está te dando na sua mão. Então, quando Ele estabeleceu o Éden, ou um jardim no Éden, para o homem, Ele estabeleceu, primeiro, o conforto da decoração. Segundo, o prazer de desfrutar, né, da sua casa, do seu ambiente. Terceiro, Ele deu vida e saúde. Amém? Então, Deus ele vai te dar vida e saúde para você contemplar a bênção de Deus na sua vida. Ah, irmão, você não entendeu, senão você dava um glória a Deus. Porque Deus ele vai te dar, vou repetir, Deus ele vai te dar vida e saúde para você conquistar aquilo que Deus está dando para você, aquilo que Deus está estabelecendo para você. Então, dentro desse aspecto, no versículo 9, olha só. E o Senhor Jeová, Deus fez brotar, olha só, fez brotar da terra toda a qualidade, irmãos, toda a qualidade de árvore, primeiro, agradável à vista, segundo, boa para se comer, amém? Terceira, como a árvore da vida, e quarto, como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, a nossa casa, o nosso lar, precisam ter essas 4 qualidades. Primeiro, olha só, Deus fez brotar da árvore agradável à vista. A sua casa pode até ser simples, mas ela tem que ser agradável a você que mora, aqueles que entram dentro, aqueles que moram dentro da sua casa, precisa ser agradável. Precisa ter essa bênção, ser agradável, você sentir paz quando você sentar no seu sofá. Segunda qualidade, tem que ter alimento, boa para se comer. Que Deus não ia colocar o homem lá, que o homem foi a coroa da criação de Deus, e não ia colocar o homem lá e falar, agora se mata aí, se vira, e não sei, se vira, carpina aí, faz alguma coisa. Não, Deus preparou e deixou tudo pronto. Só a única coisa que o homem tinha que fazer era o quê? Dominar e cuidar. Eram essas 2 qualidades que o homem precisava ter. Dominar sobre os animais. Segundo, e cuidar daquilo que Deus havia estabelecido para ele. Por quê? Porque ele já tinha dado um lugar agradável. Segundo, ele havia dado um lugar com alimento. Amém? Terceiro, você precisa ter vida no lugar que Deus estabelece para você. Vida. E quarto, você precisa ter o quê? O conhecimento daquilo que é bom e daquilo que é mal. Então você precisa ter o discernimento, você precisa entender. Porque parece que tem pessoas que são inocentes, que cometem erros que parece que são inocentes. Então a nossa casa precisa ter ensino, a nossa casa precisa ter vida, né? A nossa casa precisa ter alimento e a nossa casa precisa ser agradável. São as qualidades, são aquilo que Deus estabeleceu para o homem. Irmãos, pode dar um glória a Deus, porque essas são as qualidades que Deus estabeleceu para a casa do homem. Um lugar de delícias, um paraíso para o homem, que tinha todas essas qualidades. Olha aqui, ó. Eu fiz aqui um modelo. Olha só. Então, agradável à vista, a árvore da vida, a boa para se comer e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E lá, dentro desse lugar quadrado que era a casa do homem, Deus coloca quem? Adão. Deus coloca Adão, olha só, Deus coloca Adão para estabelecer ali algo importantíssimo, que era o quê? Dar nome a tudo que Deus já havia criado. A missão de Adão era: Adão, olhe para os animais, olhe para os peixes, olhe para as árvores, olhe para os frutos.
e dê um nome que você quiser. Aí, olha só, e Deus, a Bíblia vai dizer que Deus vinha todos os dias na viração do dia, ou seja, no findar da tarde. Outro detalhe interessante, Adão, ele não sabia o que era a noite. Vou repetir para você, Adão não conhecia a noite. Por quê? Porque todos os dias, quando estava escurecendo, na viração do dia, Deus descia com a sua luz, com a sua glória. Então Adão, ele não conhecia o que era a noite, porque sempre estaria claro. E imagine ainda a glória de Deus, que é mais forte do que a luz do sol. Então Adão não conhecia o que era a noite. E olha só, no versículo 10 vai dizer que existiam 4 rios com 4 cabeceiras, amém? Numa outra aula eu vou falar sobre esses 4 rios, amém? Quem sabe amanhã eu falo sobre os 4 rios. Não vou entrar nesses 4 rios agora, tá? Mas esses 4 rios tinham 4 cabeceiras que ficavam em volta do jardim, que também serviam ali para proteger aquele lugar estabelecido por Deus para o homem. Porém, olha só, escute só, olha só, não saia da live agora. Olha só, Deus viu que tudo que ele havia feito era bom. Porém, Deus, ele percebe que Adão precisava de uma companheira. Amém? Adão, vou repetir, Deus percebe que Adão precisava de uma companheira. Irmãos, vocês sabiam que Deus, ele testa Adão, ele fala assim para Adão, Adão, olha só, dá uma volta aí no jardim, vê se você encontra alguém como companheira para você. Agora imagine Adão indo, olhando um macaco, falando, não, isso aí é muito estranho, macaco não dá para ser minha companheira não. Olha para o cavalo, olha para um crocodilo, olha para um hipopótamo, olha para um... Irmão, ele saiu procurando. Pastor, isso é bíblico? Vou te provar que Deus manda Adão procurar no jardim uma companheira idônea para ele. Olha só. Gênesis capítulo 2, versículo 20. Amém? Se você puder colocar aí pra gente, por favor. Olha só. E Adão deu nomes a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais do campo. Mas para si, olha só, Gênesis capítulo 2, versículo 20, amém? É 20, tá, Débora? Coloca aí para mim agora. Gênesis capítulo 2, versículo 20. Isso. Olha só. E Adão deu nomes a todos os animais domésticos e aves do céu. Por quê? Porque dentro do jardim não existiam animais selvagens. Os animais selvagens estavam fora do Éden. Dentro do jardim só existiam animais domésticos. Amém? Então, olha só. E todos os animais domésticos do campo, mas para si mesmo não se achava uma ajudadora idônea, semelhante a ele. Se ele não achou, é porque ele procurou. Não, isso aqui está claro. Então, quando Deus testa Adão, ele fala, não encontrei. Então, no versículo, olha só, 21, Deus vai dizer assim, ó, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou então uma das suas costelas e fechou com carne no seu lugar. Então, perceba algo, olha só, irmãos, essa classe é importante para você entender alguns aspectos. Olha só, Adão foi formado fora do Éden, amém? Já Eva foi formada no jardim. Amém? Eva foi formada no jardim. Então, Eva foi formada dentro do jardim. Olha só, Eva. Então tá aqui, ó, Eva. Adão e Eva. Foi formada dentro do jardim. Então, isso prova que a mulher, ela sempre vai ter
ela vai ser sempre mais idônea ao quê? Ao seu lar. Ela sempre vai querer cuidar mais da sua casa. Porque a mulher foi criada dentro do jardim, já o homem fora. Perceba que o homem, ele não consegue ficar muito dentro da sua casa, parado, ele tem que se movimentar. Agora a mulher, ela quer cuidar da sua casa, ela quer decorar, ela quer arrumar. Por quê? Porque a mulher foi criada dentro do jardim. Ela já tem essa característica que está dentro dela, de viver, de estar dentro da sua casa. Amém? Então, já com a mulher, né, formada da costela, né, de Adão, olha só, versículo 22, e da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou uma mulher e a trouxe a Adão. Amém? Então, está aí completo a casa, a família. Olha só, o homem e a mulher estabelecida dentro de uma casa, em um lugar santíssimo, aonde Deus viria receber a adoração. Então disse Adão, olha só, Gênesis 2, versículo 23. Então disse Adão, esta é agora, olha só. Então Adão havia procurado no jardim e não achou uma companheira. Aí ele disse no 23. Então disse Adão, esta é agora osso do meu osso e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Amém? Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á uma mulher, e serão uma só carne. Amém? Então, estava estabelecido o que? A casa. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Estabelecido a casa, o lugar, o homem, a mulher, as bênçãos, né? Que eram as árvores que Deus havia colocado, o prazer do homem de estabelecer, né? Estabelecer ali a decoração do lugar. E a missão do homem era bem simples. Amém? A missão do homem era bem simples. Primeiro, a missão do homem era ser sacerdote do jardim. Amém? Por isso que o homem hoje, ele é o cabeça da sua casa, ele é o sacerdote. Ele é que toma as decisões. Amém? Ele é que toma as decisões. 2, o homem precisava ser professor da mulher, porque o homem já havia tido as suas experiências dentro do jardim. Amém? 3, o homem precisava administrar tudo que envolvia a sua casa. Então a missão do homem dentro de 4 paredes da sua casa, ela é essa: é ser o sacerdote, administrar e ser o professor da sua casa. Qual é a função da mulher? A mulher, ela é a intercessora, aquela que cuida, aquela que ora pelo marido, aquela que estabelece as suas orações enquanto o marido vai. Amém? Então, no capítulo 3, olha só, aí começa a decaída, né? Por quê? Porque Satanás, ele nunca vai ficar contente quando você estabelece a sua casa como um lugar santíssimo. Amém? Vou repetir. Satanás não fica contente quando você honra o seu marido como um sacerdote, como um cabeça. Quando você estabelece o lugar da sua casa como um santíssimo. Você tem aquele lugar e adora a Deus, faz culto ao Senhor e estabelece aquele lugar como um lugar santíssimo. Então, olha só, no versículo 13. Aí a serpente, que era a mais astuta de todos os animais do campo, que o Senhor Jeová tinha feito, a serpente disse à mulher, a verdade, disse, não comeis de toda a árvore do jardim? Irmãos, primeiro ponto aqui, a mulher, ela tem uma sensibilidade, olha só, perceba, a mulher, ela tem uma sensibilidade de identificar as falsas amigas do seu marido. Vou repetir. Quando alguém chega perto do seu marido ou do marido assim, ela já consegue identificar, opa, aquela mulher não está com boas intenções. Amém? Agora a mulher, ela tem uma fraqueza, ela não consegue identificar as suas falsas amigas. É forte isso, é forte. Perceba que você
vocês que são casadas, né? Quando vocês, a minha esposa é assim, quando chega alguém próximo, ela já depois ela chega em casa e fala, ó, toma cuidado, porque ali eu não vi coisa legal, eu não vi coisa boa. E com vocês também não é diferente, vocês percebem. Só que as suas falsas amizades, vocês não conseguem, as mulheres não conseguem identificar. Então, a mulher tem essa autoridade, essa honra de identificar, mas não consegue identificar suas falsas amizades. Então, por que a serpente entra? Olha só, vou tentar desenhar uma serpente aqui, tá, irmãos? Sei lá, uma serpentinha aqui. Bem? Então, olha só. A serpente não era para estar aqui dentro. A serpente era um animal selvagem. Porque a serpente era um animal eclético. Pela sua eclética, né? Pela sua vida eclética, ela consegue entrar dentro do jardim sem ser vista e sem incomodar ninguém. Só que perceba que quando ela entra, ela não foi a primeira vez dentro do jardim e conseguiu convencer a mulher. Não. Porque ela foi várias vezes. Porque Satanás, ele nunca traz a mentira por completo. Vou repetir. Satanás nunca traz a mentira por completo. Ele sempre traz uma meia verdade com uma mentira. Então ele mistura a verdade com uma mentira. Para parecer, a mentira parece verdade, mas é mentira. Então Satanás, Deus nunca disse isso. É verdade que Deus disse, olha só, não comeis de toda a árvore do jardim? Não, Deus falou, especificou, olha só, vocês podem comer da árvore da vida, vocês podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês podem comer da árvore agradável à vista. Agora, da árvore que está no meio do conhecimento do bem e do mal, não coma, porque no dia que comer, então morrerás. Amém? Por quê? Porque, olha só, um assunto bem sério. Aqui dentro do jardim, estava sendo a eleição do homem. Porque se o homem come da árvore da vida, essa mesma árvore lá do Apocalipse, que logo após o arrebatamento nós também comeremos, para nos tornarmos eternos, se o homem em pecado come da árvore da vida, ele se tornaria um pecador eterno. Porque Deus não criou o homem, olha só, perceba, isso aqui é importante você saber disso, olha só. Deus não criou o homem imortal, Deus criou o homem mortal, amém? Dentro do Éden estava a eleição dele. Se ele comesse da árvore da vida, estava livre, ele poderia comer, mas ele não comeu. Mas se ele comesse, ele se tornaria eterno. Não existiria êxito, não existiria números, partiria de Gênesis para Apocalipse. Pronto, acabou. Porém, o homem desobedeceu. Amém? Então, Deus, dentro da sua eleição do homem ali, ele estabeleceu alguns critérios. Olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma, porque no dia que comer, morrerás. Então, a raiva da serpente não era nem tanto com a mulher e com o homem, mas era com o cordeiro que estava lá junto com eles no Éden. Vou repetir, era um cordeirinho que era um animal de estimação de Adão e de Eva, mas eu vou falar desse cordeiro daqui a pouco. Olha só, então ele estabelece a primeira mentira de Satanás, para nós entrarmos aqui na reta final da nossa live, amém? Senão eu vou ficar até meia-noite aqui. Olha só, a primeira mentira de Satanás, que o homem seria imortal, amém? Irmãos, o homem, quando ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele fisicamente, a sua morte seria gradativa, mas espiritualmente ele morreu automaticamente. Porque nós precisamos entender, olha só, nós temos 3 tipos de morte, amém? Nós temos a morte física, que é a separação da alma do corpo, amém? E a alma segue o seu destino, se é crente em Cristo Jesus, ele segue o seu destino.
e se não for, ele vai para o lugar de tormento, amém? Isso aqui é uma outra aula, eu vou explicar mais para vocês. A morte espiritual é que ainda há resgate. A morte física não tem mais resgate, amém? Agora, a morte espiritual, você pode morrer espiritualmente, mas ainda há resgate, porque ainda há fôlego de vida. E a morte eterna é onde a alma segue o seu destino, amém? Ou para a vida eterna ou para a morte eterna. Então, existem 3 tipos de morte. Quando a mulher come do fruto, ela está morrendo espiritualmente automaticamente, primeiro. Só que no seu físico ela iria morrer gradativamente. Por quê? Porque Deus não havia criado ou formado o homem imortal. Amém? Então é importante estabelecer esse princípio para você entender. Então, a primeira mentira era o quê? Que o homem era imortal. A segunda mentira, que os olhos dela seriam abertos. Amém? Irmãos, perceba só. Olha só, os olhos físicos estavam abertos, mas os olhos da alma não estavam abertos ainda. Porque eles eram inocentes, eles não conheciam o bem e o mal. Então eles viviam ali espiritualmente. Irmãos, Adão, no Éden, aqui no jardim, ele era um tipo de Cristo, que quando Cristo foi encarnado no ventre de Maria, Adão andava sobre as águas, Adão dominava sobre o peixe, ele chamava o peixe pelo nome, o peixe vinha, ele tinha essa autoridade. Só que o grande problema do homem hoje, e isso vem lá desde lá do jardim, do Éden, é que o homem quer conhecer o seu futuro e quer abrir os olhos da sua alma. Então ele começa a procurar os feiticeiros de plantão, os falsos profetas. Eles começam a querer entender o seu futuro. Eles não estão ali vivendo um propósito de Deus, mas eles querem conhecer aquilo que está por vir sobre a sua vida. Então eles se tornam crentes feiticeiros, bruxos, que querem conhecer o seu futuro. Irmão, se Deus quiser revelar o teu futuro, Ele vai usar uma pessoa e vai estabelecer propósitos na sua vida e vai falar tudo que está certo. Agora, não busque isso, porque senão você se torna um crente feiticeiro. Então, o que moveu o sentimento de Eva foi conhecer aquilo que, olha, você conhecerá o bem e o mal. Você terá uma visão como Deus vê. Irmão, não queira isso na sua vida. Amém? Dê um glória a Deus aí. Escreve aí um glória a Deus. Aperta o coraçãozinho. Porque quando nós estamos debaixo da mão de Deus, vivendo os propósitos de Deus, nós não se preocupamos, irmãos, com o nosso futuro. Porque a Bíblia diz que vivamos cada mal, né? O seu dia mal, o seu mal. Mas vamos viver debaixo da mão de Deus. Paulo, ele diz assim, que nós somos entregues como uma ovelha ao matadouro todos os dias. Sabe por que você é vivo? Porque Deus te guarda, Deus te guardou, Deus protegeu, Deus colocou a sua forte mão sobre a sua vida. Então, os grandes detalhes que a serpente levou para Eva foram esses, os principais. Primeiro, que ela não morreria. Segundo, que os seus olhos seriam abertos, ela veria como Deus vê. Agora, uma pergunta, irmãos, uma pergunta que não quer calar. Olha só. Aonde estava Adão? Aonde estava Adão? Aonde estava Adão? Que não estava ali no seu lar para proteger a sua mulher. Vou deixar você pensar um pouco. Aonde estava Adão? Amém? Aonde estava Adão? Porque a missão de guardar o jardim era de quem? De Adão. A missão era dele. E a missão de ensinar a sua esposa, né, a sua mulher, Eva, era de Adão. E aonde estava Adão? Então, perceba que Satanás, ele não quer uma porta aberta, ele quer só uma brecha. Vou repetir para você guardar.
Satanás, ele não quer uma porta aberta, ele quer uma brecha. Tá entendendo? Um momento de deslize, um momento que o sacerdote não está perto, para corromper, porque a intenção dele é tirar o homem de dentro do lugar santíssimo. A intenção dele era tirar o homem de dentro do lugar que Deus havia estabelecido para o homem. Agora perceba, irmãos, um detalhe muito importante, olha só. Olha só. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 6, para nós entrarmos na reta final aqui. Amém? Aguenta mais um pouco aí, irmãos. Quem está gostando, dá um glória a Deus aí. É uma palavra abençoada, amém? Gênesis capítulo 3, versículo 6. Quem puder colocar para a gente aí, por favor. Então, olha só. Então, quando a mulher conseguiu persuadir a mulher, ela olhou para o fruto, para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 6 vai dizer, olha só. Então a mulher viu que aquela árvore era boa, amém? Para se comer, agradável aos olhos e cobiçável para dar entendimento. Irmão, a árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim tinha, perceba, ela tinha as mesmas qualidades daquela que Deus havia entregado para o homem. Olha só, detalhe, olha só, versículo 6, capítulo 3 de Gênesis, versículo 6. A mulher viu que aquela árvore era boa para se comer. Segura, boa para se comer. Olha lá, olha só. Gênesis capítulo 2, versículo 9. Deus fez brotar toda a qualidade de árvore agradável à vista e a boa para se comer. Olha só, a mesma qualidade da árvore do conhecimento do bem e do mal. Segura, isso aqui é violento, é sério, olha só. Boa para se comer, agradável aos olhos. Olha só, Gênesis capítulo 2, versículo 9. Deus plantou toda a qualidade de árvores agradável à vista, a mesma qualidade, amém? Olha só, terceiro, e olha só, aos olhos, e cobiçável para dar entendimento, e tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido. Então, tinha também o prazer de dar um entendimento, olha só, que é a qualidade da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus diz, no dia que comer, né, eles saberiam que era o bem e o mal, então aquela árvore daria um entendimento para eles. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela era um conjunto de todas as árvores que Deus havia dado para o homem. Só que, irmãos, pela astúcia de Satanás e pela persuasão daquela serpente, ela conseguiu que Eva enxergasse na árvore, irmãos, aquilo que ela não tinha enxergado, que ela já tinha dentro da sua casa. Irmãos, às vezes as pessoas vão procurar fora aquilo que eles já têm dentro de casa. E ainda melhor, e ainda mais específico ainda. Mas perceba que parece que o que tem lá fora é melhor do que está dentro. Mas é mentira de Satanás. Porque as mesmas qualidades que estão dentro, irmãos, e até melhores, você vai querer procurar lá fora. Mas olha só, eram as mesmas. Por quê? Porque essa árvore do conhecimento do bem e do mal era um tipo de dízimo de Deus. Era de Deus, essa árvore era dele, não toca. Amém? Era um dízimo da criação. Então Deus estabelece, quando nós tocamos naquilo que é de Deus, há consequências. Vou repetir. Aquela árvore do conhecimento do bem e do mal é um tipo de dízimo. É um tipo de dízimo da criação. De tudo que Deus havia estabelecido era dele, era de Deus. E quando nós tocamos naquilo que é de Deus, há consequências. Perceba que quando a mulher come, ela também, irmãos, poderia ali haver remissão, resgate para Eva. Sabe como? Adão olhar e ver o erro da mulher e falar assim, não, eu não vou comer do fruto. E quando Deus viesse, ele chegaria para Deus e diria, Deus, a minha mulher,
ela comeu do fruto da árvore proibida. Porém, eu quero me colocar no lugar dela, como um sacrifício. Amém? Então, se Adão se colocasse no lugar daquela mulher para morrer em favor da mulher, irmãos, perceba que é um tipo de sacrifício que Cristo fez pela igreja. Então Deus se colocou, irmãos, porque se Adão se entregasse, irmãos, Adão iria ressuscitar. Ele iria ressuscitar e iria casar com a sua esposa, porque Cristo, depois da ressurreição, na cruz do Calvário, ele casa com a igreja. Então, Jesus só está esperando as bodas. Amém? Então, é um tipo do sacrifício de Cristo, só que Adão faz totalmente o contrário. Ele compartilha do erro da mulher. E aí Deus, quando ele chega, ele estabelece, né? Ele estabelece as dores do homem, as dores da mulher, tudo que a mulher iria passar. Só que Deus, ele faz algo tremendo, olha só. Ele mata um cordeiro, amém? Gênesis capítulo 3, versículo 21. Quem puder escrever aí o último versículo para nós encerrarmos a nossa live, amém? Último versículo. Olha só. Então, Deus viu que o homem e a mulher havia pecados e havia desobedecido, comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a graça que ainda não havia se manifestado, porque a graça se manifestou ou se manifestado, porque se manifestou em Cristo a graça. Então, Cristo é homem, né? Então, a graça ali, de uma forma se manifestando na presença de Deus, ele mata o cordeiro e veste, irmãos, um tipo de sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E veste o homem e a mulher. Olha só, Gênesis capítulo 3, versículo 21. E o Senhor Jeová, Deus, fez vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então nós temos um cordeiro que morreu antes da fundação do mundo, um cordeiro que morreu na fundação do mundo, aqui no Éden, no jardim, e um cordeiro que morreu lá na cruz do Calvário. Por quê? Porque se Deus deixa Adão e Eva dentro do jardim, lá estava a árvore da vida. Então Deus precisava guardar aquela árvore da vida, porque se o homem comesse em pecado, ele se tornaria um pecador eterno. Amém? Então Deus, de uma forma, irmão, de misericórdia, Deus foi misericordioso. Ele colocou o homem para fora, o homem e a mulher. E na porta ele estabeleceu 2 querubins. Amém? 2 querubins para guardar a porta. A porta. E o homem foi colocado para fora. Amém? O homem foi colocado para fora. Olha só, perceba. 2 querubins, ó. 2 querubins na porta e o homem para fora. E uma espada que envolvia todo lugar. Todo lugar. Então, esses anjos aqui estavam guardando a entrada da árvore da vida. Irmãos, e o Éden, esse Éden é na terra. Alguns estudiosos dizem que é ali perto, ali no Oriente Médio, onde o Éden ficava. Amém? Então, ele tinha que guardar aqui a entrada para a árvore da vida, porque se o homem come em pecado, ele se tornaria um pecador eterno e não haveria resgate mais para ele. Então, quando Deus mata um cordeiro aqui dentro, veste Adão e Eva e coloca ele para fora e coloca anjos aqui para guardar, Deus estava dando a letra, né? Na nossa língua, Deus estava dando a letra que haveria uma remissão, um resgate para o homem. Então, através do quê? De um cordeiro. E lá na frente, irmãos, lá no Rio Jordão, o João Batista, ele quando vê Cristo chegando, ele diz: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus, irmãos, porque mesmo em meio ao caos, Deus viu uma solução para o homem. Mesmo em meio ao caos, Deus, ele não quis o mal para o homem. Pelo contrário, ele projetou um plano
para que o homem voltasse para dentro da tua casa. Aleluia. Irmão, isso aqui é muito forte. Dá um glória a Deus. Deus projetou um plano para que o homem voltasse para dentro da tua casa. Através do quê? Do sangue, um sangue inocente, porque existia uma lei que dizia que sem remissão, sem sacrifício, sem derramamento de sangue, não haveria remissão de pecado. Então precisava-se de um sangue inocente. Então Deus, irmãos, ele encarna em Jesus Cristo, ele na sua encarnação, ele dá a sua vida como um cordeiro imolado, um cordeiro mudo que foi para o matadouro, com a única missão de resgatar o homem que havia pecado lá no Éden. Amém? Aleluia. Eu sinto a presença de Deus, irmãos. É muito gratificante quando eu ministro essa mensagem, porque eu vejo a misericórdia de Deus sobre a humanidade. Então, não se preocupe se você errou na sua vida, se você pecou, se você ainda está respirando, ainda há resgate para a tua vida. Ainda há salvação para você, ainda há esperança para você, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então vamos crer nessa promessa, vamos crer nessa palavra. E que Deus possa abençoar a tua vida, abençoar a sua casa, abençoar o seu dia, abençoar o restante da sua família. E que esta palavra venha mover a tua alma, mover o teu coração. E que venha fazer diferença na sua vida espiritual. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe os irmãos que estiveram conosco. Nossa irmã Daniele, amém? Deus abençoe sua vida. Nossa irmã Marília, a irmã Débora, a irmã Rosilene, amém? Alguns irmãos já saíram, mas eu quero louvar a Deus pela vida de vocês que estiveram, amém? Você que vai ver depois esse vídeo, os irmãos vai ficar ali no site, amém? Irmãos, que vocês possam compartilhar essa palavra, que muitas mais pessoas venham a conhecer a palavra de Deus, amém? Logo voltaremos com as nossas aulas presenciais, os nossos núcleos. Você que anseia estudar a palavra de Deus, nos procure. Nós estamos com uma missão. Deus me deu uma missão, amém? Ensinar a palavra de Deus, amém? Dentro da minha simplicidade, dentro da minha incapacidade, Deus tem nos capacitado e nos dado graça para ministrar. Amém? Deus abençoe. Boa noite a todos. Quem sabe amanhã nós estaremos aqui novamente falando sobre esses 4 rios, amém? Provavelmente estaremos juntos aqui amanhã, amém? Dá um glória a Deus aí. Amanhã nós estamos aqui no mesmo horário. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.